Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os isótopos. Para entrar nesse assunto de isotopia, eu quero lembrar com vocês um pouco de estrutura atômica. A estrutura atômica, ela vai nos dizer que o átomo, ele é composto por três partículas fundamentais. A gente sabe, por estudos mais recentes, que existem outras, mas a gente vai falar dessas três que são as fundamentais. Os prótons são as partículas de carga positiva. Os nêutrons são as partículas de carga neutra e os elétrons são as partículas de carga negativa. Quando a gente olha a estrutura atômica, e aqui eu escolhi a estrutura elaborada por Niels Bohr, Rutherford Bohr, eu sei que tem outras, mas a gente vai utilizar essa para melhor visualização. Essa parte pontilhada aqui, a gente chama de núcleo atômico, e é nessa parte que estão prótons e nêutrons, tá? Então, o núcleo tem prótons mais nêutrons. E esses círculos pretos, eles estão simbolizando que os elétrons estão em movimento. Então, na verdade, isso aqui é só o símbolo do movimento do elétron. Esse espaço, esse lugar onde os elétrons ficam, a gente chama de eletrosfera. A gente precisa também lembrar alguns nomes, né? Quando a gente fala de número atômico, ele é representado pela letra Z, a gente está se referindo ao número de prótons. Na tabela periódica, quando a gente olha lá os elementos como eles estão organizados, você vai observar que é em ordem crescente de número atômico. Então, o primeiro é o hidrogênio, o número atômico dele é 1, ele tem um próton. Aí você vai em linha reta, o segundo do outro lado aqui é o hélio, que é o número atômico 2. E assim vai nos períodos, que são as linhas, em ordem crescente do número atômico. E a gente tem também o número de massa. O número de massa é quando eu somo os prótons e os nêutrons. Então, por exemplo, esse elemento aqui, que é o nosso modelo, o número de prótons dele, que é o número atômico, eu tenho 1, 2, 3. Então, nesse exemplo aqui, o Z é igual a 3. E o número de massa? Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4 nêutrons. Então, a minha massa seria próton mais nêutron. Ou eu posso representar assim, massa é igual ao número atômico mais nêutron, a mesma coisa, tá? Então, se eu somar a massa, os meus prótons são 3 e os meus nêutrons são 4, o número de massa desse meu elemento é 7. E aí a gente chega nos isótopos. O que são os isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número atômico. Lembra que o número atômico é o número de prótons? Então, para a gente decorar, ó, pega esse P aqui, ó, isótopo. Lembra da palavra prótons. Então, eles vão ter o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Bom, se a massa é a soma de próton e nêutron e o próton é igual, o que vai ser diferente no isótopo? O número de nêutrons, tá? Então, o número de massa ele vai ser diferente porque o número de nêutrons é diferente. Os isótopos, eles têm as mesmas propriedades químicas, mas eles têm diferentes propriedades físicas. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de densidade, densidade é a relação entre a massa e o volume, e aí ela vai determinar, por exemplo, quando a gente vê lá em separação de misturas, se uma substância ela boia, ela afunda. Quando o nêutron é diferente de um isótopo para o outro, de um átomo para o outro, a densidade muda. Então, mesmo sendo o mesmo elemento químico, quando ele tem um isótopo, as propriedades físicas dele vão mudar. E eles vão ter diferentes propriedades nucleares. Alguns deles se tornam radioisótopos. Alguns exemplos de isótopo. C12,6. O que isso significa? É o carbono, que tem 6 prótons, e o número de massa igual a 12. Quando a gente vê isso, a gente vai chamar ele do carbono 12. 98,89% do carbono que a gente encontra na natureza é esse tipo de carbono, tá? O carbono 12. Tem os C613, que na verdade a gente não fala assim, eu só tô mostrando, tá? O número, a gente vai chamar ele de carbono 13, ele tem 1% na natureza.
E tem o carbono 14. Esse a gente encontra traços dele na natureza. Esse aqui é radioativo. Então, todo isótopo é radioativo? Não. Mas existem isótopos radioativos, tá?